convidada super especial. Deixa eu vindo para cá, que tem um câmera para mim aqui, muito chique, tudo bem? Obrigada aí pelo dia juntos. Ela é executiva de recursos humanos com grande vivência em agendas transformacionais. Carreira desenvolvida no apoio estratégico para líderes. Especialista em cultura e design organizacional, gestão de talentos e desenvolvimento employee experience. Muito chique, né? Formação em coach, inteligência emocional e RH ágil. É superintendente na Alelo e responsável por todas as áreas corporativas de gente. É muita gente, né, pessoal? Convido a Carolina Ferreira com a palestra Transformação Digital ou Cultural, papel dos líderes nessa evolução. Bem-vinda, Carolina. Tudo bem? Obrigada. Tudo bem, Thalita? Obrigada. Imagina. Bom, o palco é seu, tá? Bem-vinda. Valeu, obrigada, viu? Um prazer estar aqui com vocês hoje, podendo compartilhar um pouco desse tema que eu sou tão apaixonada. Bom, pessoal, vou compartilhar, acho que minha tela já está compartilhada com vocês, né, gente? Aí, agora entrou, muito legal. Deixa eu já me deixar aqui no jeito para começar esse bate-papo. Bom, como a Thalita brilhantemente me apresentou, né? Hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre esse tema de transformação digital ou cultural e qual que é o papel dos líderes nessa evolução, um tema, como eu falei, que eu sou muito apaixonada e que eu acho incrível, né? E compartilhar com vocês esse case da Alelo vai ser um prazer. E aí, falando um pouquinho de Alelo para vocês, a Alelo é uma empresa brasileira, com 18 anos de existência, líder de mercado aí do setor financeiro, especializada em benefícios, em gestão de despesas corporativas, com amplo portfólio aí em alimentação, mobilidade, cultura e saúde, né? E aí, trazendo alguns grandes números para vocês, nós temos 700 mil estabelecimentos comerciais credenciados, 100 mil empresas clientes, 8 milhões de usuários, e trouxe um pouquinho das nossas outras duas marcas, que é a Veloy e Pede Pronto. A Veloy, no segmento de mobilidade, presente aí nas praças de pedágio e estacionamento, com mais de 1 milhão de tags ativas, 9 milhões e 500 mil transações de pedágio por mês. E a Pede Pronto, que é a nossa nova marca, o nosso novo aplicativo aí para você pedir sua comida de onde você quiser, seja um takeaway, seja um delivery, e é novinha, mas já tem grandes números, 81 mil consumidores e mais de 9 mil cadastros por mês, falando um pouquinho de quem nós somos. Bom, não vou chover no molhado, Thalita já me apresentou, então hoje eu sou superintendente na Alelo, tocando as áreas corporativas de gente, e vou trazer um pouquinho, então, dessas questões culturais e transformacionais, né? Antes de eu falar especificamente sobre cultura, eu trouxe um slide para contextualizar conceitualmente. Não só a Alelo, mas muitas empresas de mercado, e eu acho que um pouco do que a gente vem ouvindo aqui no Digitalks, vem se falando muito da transformação digital, né? E uma coisa que a gente acredita muito e a gente direciona na Alelo realmente é uma transformação cultural impulsionando essa transformação digital, né? Quando a gente fala de uma transformação digital, é basicamente de uma mudança de comportamento, de mindset, não só de ferramentas e formas de fazer, mas tem que passar especialmente pelo comportamento humano. E quando a gente fala em cultura, e trazendo para o nosso conceito, né, ela é um conjunto de histórias, né, dessas pessoas também e da organização, que podem ser contadas sobre as interações desse grupo através dos seus artefatos. E quando a gente traduz isso para o mundo corporativo, a gente lê esses artefatos como os acordos, os espaços, né, que traduzem bem essas empresas, objetos, processos, rituais, símbolos, que tangibilizam todos esses comportamentos e essas relações, onde a gente consegue enxergar a cultura acontecendo no dia a dia. E aí a gente desenhou, dentro da área de gente transformação, nessa linha de que o comportamento impulsiona, né, a transformação cultural e, consequentemente, a digital, nós desenhamos esse propósito, que é transformar a nossa cultura para que ela seja centrada no cliente e para que o nosso modelo de negócio se adapte rapidamente a essas mudanças, desenvolvendo e reconhecendo as pessoas apaixonadas pelo que fazem, que são os nossos Alelo Lovers. Então, vejam, transformar essa cultura passou a ser o nosso grande propósito, né, enquanto área de gente e transformação.
E aí, passando pelo conceito, depois pelo nosso propósito, que é seguir nessa transformação cultural, a gente se deparou para seguir nessa transformação com esse cenário, né? Um cenário em que que a gente tinha uma construção de cultura focada em pessoas, sempre foi forte, né? O foco em pessoas, mas olhando muito os ciclos anteriores, muitos artefatos que não mais conversavam com o nosso momento e para onde a gente estava olhando, né? Nesse objetivo de transformação, uma necessidade de impulsionar a inovação e a colaboração para reinventar a gente enquanto companhia, e também uma demanda para ser uma empresa mais inclusiva, já que a gente vem aí incrementando com outras marcas. Então, a Lelo deixa de ser um único negócio e passa a atuar com essa pluralidade. Então, como a gente poderia ter uma cultura que também traduzisse essa visão mais multinegócios? Muito bem, a gente sempre teve uma cultura forte, marcante. Alguns de vocês já devem ter visto alguns posts nossos aí em LinkedIn, que também fazem parte dos nossos artefatos e que refletem muito bem enquanto símbolos da nossa cultura, né? Então, a gente sempre teve essa cultura forte, marcante e presente, né? A gente vem tendo altos índices de favorabilidade na pesquisa GPTW, mostrando que a gente tem, de fato, esse engajamento dentro da companhia. A nossa última pesquisa de dezembro de 2020, a gente teve um aumento expressivo de 7 pontos, indo aí para uma nota excelente de 93, né, de índice de favorabilidade. 94 dos nossos profissionais afirmam ter confiança na alta liderança, e essa relação de confiança impulsiona um ambiente mais ágil e inovador. Então, mesmo tendo essa cultura forte, né, e símbolos que representam e que engajam as pessoas, a gente se deparou que para evoluir nessa transformação, a gente precisava consolidar alguns pontos, né? E aí, compartilhando com vocês o que a gente abrangeu, né, com esse olhar. Primeiro, tolerância ao erro, mas sem tolerância para incompetência, a gente fala, né? Não é aquele erro no BAU, aquele erro naquilo que a gente está habituado e que entrega no dia a dia. Essa visão faz parte do errar, corrigir e surpreender, que faz parte muito forte da nossa cultura nesse novo redesenho. O erro, pessoal, voltado à inovação, a assumir riscos, a tentar o novo. Quando a gente se lança nesse lugar, a gente tem que estar mais aberto a isso para poder aprender com esses erros e evoluir, né? Experimentação também não é uma experimentação não planejada, pelo contrário, uma experimentação que a gente chama com disciplina, com foco, né? Sabendo por quê, o que vamos testar nessa linha, né? Segurança psicológica, um ambiente saudável e seguro para que as pessoas possam ser quem elas são. E não é só o respeito às diferenças, é sim ter uma escuta ativa, né, uma iniciativa, inclusive de um chamamento para que as pessoas participem de forma genuína, de tudo isso, de todo esse contexto. A colaboração, mais com prestação de contas individual, sempre nessa linha de, claro, olhar para o grupo e ter isso em primeiro lugar, esse olhar de grupo em primeiro lugar, dentro do orgulho em fazer parte, né? A entrega do time sempre é mais relevante, mas, claro, sem deixar de olhar o desempenho ali do indivíduo. E liderança inspiradora, sem hierarquia para dizer que você é líder, né? A gente acredita muito na liderança pelo exemplo, para que, com essa relação, a gente consiga estabelecer, de fato, a confiança, relações mais sólidas, mais próximas, para que, assim, a gente tenha um ambiente cada vez mais agradável, saudável, propício à troca e à evolução. Então, tudo isso fez parte de um grande mapeamento daquilo que a gente precisava consolidar e evoluir nessa linha de transformação. E como construir algo novo, né? Legal. Então, conceituamos, entendemos onde queremos chegar, vindo da área de gente transformação, mapeamos tudo que a gente precisa consolidar e evoluir, mas e aí, Carol, né? Como fazer? Então, aqui, algumas coisas que deram muito certo, que acho que vale compartilhar com vocês. Primeiro, fazer juntos, né? Então, né, nesse caminho de construção dessa nova cultura, a gente fez workshops de co-construção com a participação de várias pessoas, colaboradores das várias unidades de negócio, de várias áreas distintas,
distintas, nessa linha de ouvir, de co-construir, de entender o que é valor para um, o que é valor para outro, onde que isso conversa com o direcionamento estratégico da companhia e para onde isso nos leva nessa linha do impulsionar a transformação, né? Testar a aderência com pessoas de diferentes negócios, interagir com esses colaboradores. Então, a gente tem aqui na Lelo os Alelo Testers, até hoje, para novos projetos, novas frentes, é um grupo bem presente, né, naquilo que a gente traz como soluções de valor para os colaboradores. É muito importante, depois que a gente mapeia uma solução, um direcionamento, levar para isso ser testado, pessoal, entender com esse próprio grupo se faz sentido, em que momento faz sentido. E comunicar, ouvir, ajustar o que precisa ser ajustado, hackear, que é fazer aquela mudança rápida e precisa, né? Porque a gente está... É a transformação, não tem uma chavinha, né? Ah, hoje eu sou de um jeito, beleza, a transformação... Agora que eu lancei a cultura, estamos todos transformados. Não, é um processo, né? A gente precisa entender que é sempre essa evolução, sempre em mudança, sempre em transformação, né? É importante essa provocação ser de cima para baixo e de baixo para cima. E aí a gente tem o nosso elo, que aí sim a nossa cultura, conversando com o nosso momento de transformação digital, que é o errar, corrigir e surpreender, liberdade para ser quem se é, ou liberdade para ser quem eu sou, e orgulho em fazer parte, que conversa com o slide anterior aí que eu compartilhei com vocês. O que é importante, pessoal, que eu gostaria de reforçar, né? A gente tem uma cultura real, não uma cultura de parede. Quando a gente fala de uma cultura real, é que, de fato, os valores são demonstrados no dia a dia através de comportamentos, né? Comportamentos especialmente da liderança. Precisa ser uma liderança que exerça isso pelo exemplo, né? E que não tenha, às vezes, um comportamento que traga contra-evidência daquilo que a gente acabou de construir. Então, foi uma construção em conjunto, precisa ser uma construção em conjunto, mas muito patrocinada, vivenciada por esses líderes, que vão ser os grandes guardiões e disseminadores dessa cultura na prática do dia a dia, né? Para problemas de desempenho, há uma segunda chance. Para valores, não. Valor é algo que a gente não negocia, né, pessoal? Não tenho como desenvolver valor em alguém, né? Então, o que não dá é para a gente tolerar a pessoa não ter o valor, ou não demonstrar o valor, ou ser contra aquilo que a gente acredita em prol de um bom desempenho. Muito pelo contrário, valores em primeiro lugar, o exemplo em primeiro lugar, né? Quando a gente fala de uma cultura real, qualquer colaborador sabe dizer quais são os valores da empresa, porque isso é vivido, isso está no sangue, isso está no dia a dia, na rotina das pessoas. E quando a gente fala de uma cultura de parede, é aquele código que a gente assina quando a gente entra e depois nunca mais lê, né? Então, é o famoso walk the talk. Essa liderança pelo exemplo é muito importante para que essa relação de confiança entre o líder e a equipe seja de fato genuína, né? E a gente, enquanto área de gente, pensa em como fomentar, em como eu consigo dar ferramentas para que cada vez mais esse gestor, já tendo esses valores em si, como que ele faz para disseminar isso e trazer isso à luz para suas equipes, para que as pessoas também pratiquem dessa mesma forma. Muito bem, então eu venho falando assim, né? Contei para vocês todo o nosso processo de transformação e desse novo papel da liderança. Aí eu quero falar um pouquinho de um recorte específico, que é a liderança compassiva, nessa linha do novo papel dos líderes nesse momento e nesse modelo, né? Então, tem uma pesquisa da New York University que fala que a compaixão inspira a confiança entre as equipes, deixando seus integrantes propensos a compartilhar informações importantes com os demais. As empresas com alto níveis de colaboração interna têm em comum essa liderança compassiva. E pessoal, assim, não é só a empatia, né? É, de fato, você promover um lugar de acolhimento para aquela pessoa da sua equipe, né? A fim de querer evitar qualquer sentimento de dor, de angústia, né? De não pertencimento. Muito pelo contrário, né? É você avançar e se dedicar a uma relação enquanto líder, em que você seja, muitas vezes, um porto seguro para aquela pessoa do seu time, né? Então,
aqui trazendo uma continuação, né, de uma pesquisa da Harvard Business Review de 2018, que fala também mais sobre isso, né, falando da importância do líder compassivo, que não é só um sentimento, né, como eu falei, é você proporcionar, através das suas atitudes, através de um one-on-one, de uma escutativa, de você se preocupar de fato, com aquele dia a dia, com qualquer questão que o seu colaborador, que alguém do seu time com alguma dificuldade que ele esteja passando, você de fato ouça. E assim, pessoal, não tem certo ou errado, né? A gente tem líderes que têm mais facilidade com esse lugar, líderes que têm mais dificuldade com esse lugar. É como acho que o desafio hoje está mais em como preparar esses novos líderes para esse novo papel. Como que eu ajudo esses líderes que muitas vezes não têm tanta facilidade na consolidação dessa relação de confiança a promover a compaixão, não o sentimento, mas a ação no seu dia a dia, né? Para que assim a gente consiga evoluir para uma relação cada vez mais de confiança. Nós passamos, pessoal, muitas horas juntos, né? Com os nossos líderes, com os nossos liderados. Por isso, acho que, inclusive, esse impacto positivo, quando a gente olha resultado até, né? Então, como eu estava dizendo, a Harvard Business Review lá de 2018 fala que o gestor que lidera com compaixão estimula melhor a colaboração, maior comprometimento da equipe e diminui a rotatividade, porque ele sim, esse time se sente acolhido, se sente ouvido, produz mais, está mais presente, né? Então, a compaixão não é somente o sentimento, como eu falei, mas também a habilidade que pode ser desenvolvida e usada no ambiente organizacional e deve ser sempre acompanhada da ação, através dos one-on-ones, através de uma escuta ativa e genuína, conversas individuais, não pode-se ter a mesma régua para todos os elementos do time, cada um tem o seu momento de vida e carreira, cada um vai ter aquela sua preocupação naquele momento. É muito importante o líder, com compaixão, entender essa individualidade e atuar. O gestor cada vez mais sai de um papel de direcionador, de delegador, e entra nesse papel mais próximo, né, mais cuidador, no sentido de proximidade mesmo, né? Muito bem, quanto mais os colaboradores admiram seus líderes e quanto mais são motivados pela compaixão e bondade, mais leais eles se tornam. Isso também foi resultado dessa pesquisa, trazendo, de fato, essa questão da admiração, né? Como é importante a consolidação dessa relação de confiança para que haja também essa relação de admiração, né? Quanto mais eu admiro o meu gestor, ou quanto mais eu sou um gestor admirado, mais sólida a minha relação, mais consistente é essa relação, e mais duradoura, consequentemente. E aí acaba sendo uma relação ganha-ganha. Eu feliz com a minha gestão, com o meu dia a dia, com o meu trabalho, e a empresa, o meu líder, também satisfeitos com essa entrega, né? Então, a liderança compassiva, ela colabora para a resolução de um dos maiores desafios das empresas, que é o quê? Engajar as pessoas e estimulá-las a colaborar. Então, também resultado dessa pesquisa, né? A proximidade, como eu já falei, reforço, trazendo todos esses benefícios, a consolidação dessa relação de confiança, né? E trabalhando os meios para que essa relação se fortaleça dentro dos símbolos e rituais que a cultura desenhar. Então, o que um líder compassivo faz, pessoal? O que ele faz, né? Como que eu faço isso, Carol? Então, olhando para a flexibilidade e autoconhecimento, ele se dispõe a responder perguntas difíceis ou admitir que não tem as respostas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente, né? Ele se coloca no lugar do outro, ouve e reconhece as suas necessidades. Então, é uma escuta genuína, não é um one-on-one só para forma, só para dizer que eu fiz. Não, é de fato estar ali presente. Uma coisa importante também é a disciplina enquanto gestor de se cumprir aquilo que foi combinado. Então, se eu me dispus no meu processo de governança a fazer um one-on-one mensal, quinzenal, semanal, importante cumprir essa agenda, para com essa disciplina eu ganhe credibilidade e aí sim também ajude na consolidação dessa relação de confiança. E o líder compassivo, ele valoriza o autoconhecimento e se conecta verdadeiramente. É importante saber como eu sou, né, enquanto líder, as minhas fortalezas, as minhas oportunidades de melhoria, naquilo que eu preciso evoluir, e com isso me conectar verdadeiramente. Eu também vou falar um pouquinho sobre isso
nos próximos slides. Comunicação horizontal, comunica-se de forma mais direta possível e transparente. É muito importante essa comunicação direta e transparente nesse novo ambiente, para que, pelo exemplo, a gente impulsione isso dentro dos times também, para que as pessoas se sintam seguras psicologicamente nessa abordagem entre eles, né? Entre o próprio time. Então, o líder exercitando isso a partir dele, do seu comportamento, dissemina isso de uma forma automática para o time também. Ouve ativamente, como eu falei, está ali, genuinamente, o tempo dedicado àquela pessoa, seja meia hora que combinou, é aquela meia hora 100% dedicada a estar ali, a escutar, né? Se dispõe a responder perguntas difíceis ou admite que não tem as respostas, mostra que as ações de todos constroem e têm um significado e valor, deixa claro e reforça a sua visão, e dá o combustível emocional e sinais de que tudo ficará bem. Isso é importante, pessoal, esse lugar, como eu disse, seguro, né? Eu acho que especialmente no momento que a gente está vivendo, de tanta fragilidade, que a gente passa tantas horas, várias e várias pesquisas aí dizendo que as pessoas estão trabalhando muito mais. Como é importante a gente ter essa relação de proximidade com a liderança, como é importante a gente, enquanto líder, exercitar isso com o nosso time, para que as pessoas se sintam exatamente num lugar mais confortável e tenham essa percepção de que as coisas estão bem, que vão melhorar, que vai ficar tudo bem, né? É muito importante a gente ter esse sentimento enquanto liderado e passar esse sentimento enquanto líder também. Não digo que é fácil, de novo, pessoal, é uma construção, quando a gente fala de relações, isso é uma construção, é uma mudança de modelo, mas é algo muito importante da gente estar atento, impulsionar, orientar e ajudar esses líderes cada vez mais nesse novo papel. Um outro recorte que eu faço, que é bem importante, tão importante quanto, é a questão da vulnerabilidade, aí trazendo o conceito da Brené Brown, bem conhecido aí por muitos de vocês. Ela é uma especialista no estudo da conexão humana por meio da coragem, da vulnerabilidade, vergonha e empatia. Como é importante o líder sair desse papel super-herói e dessa visão de saber todas as coisas e se colocar num papel de igual, né? De que, olha, eu também tenho dificuldades, eu estou aqui, estamos juntos, vai ficar tudo bem, mas eu também estou disposto aqui a falar de mim. A partir do momento que a gente se abre para falar da gente, a gente abre espaço para que o outro fale de si também. E, de novo, ajuda na consolidação da relação de confiança, que é algo que a gente acredita e estimula muito para a evolução da cultura. Então, não é fácil, aí é a medida mais precisa da coragem, mas é um passo muito importante para que, de novo, as pessoas percebam que, mesmo não tendo todas as respostas, eu tenho um lugar seguro que está junto comigo ali, de mão dada, nesse caminho, né, nessa trilha. Bom, e aí, pessoal, já vou aqui para o encerramento para abrir para perguntas. Eu quero muito ter um momento aí de bate-papo com vocês, mas reforçar, né, que o papel do novo líder é, de fato, muito mais complexo e, ao mesmo tempo, infinitamente mais potente. Olhando pelo lado real da coisa, eu não vou dizer nem o lado bom, porque eu acho que só tem parte boa na evolução desse papel. A gente se despe, enquanto líder, dessa responsabilidade única e exclusiva de carregar um time todo, né, nas costas ou junto ali, e passa para um lugar de estar junto, de compartilhar, de co-construir e ajudar muito mais num lugar, menos de um lugar de professor, que às vezes é necessário e é importante, pessoal, mas mais para uma questão de emocional, mental, para que, ajudando nesses pontos, a gente colha bons ou melhores, né, frutos do que a gente tem hoje. Não só no direcionamento estratégico, isso continua sendo um papel importante, relevante, sempre será, dar o direcionamento, dar as coordenadas, mas estar junto, estar próximo, estar do lado, demonstrando a sua vulnerabilidade e com toda a compaixão, né? Então, agradeço pelo tempo, pela oportunidade, pelo espaço. Isso é o que eu trouxe de material para compartilhar com vocês. Aqui estão os meus contatos. E agora eu fico à disposição de vocês para perguntas, para a gente bater um papo. De volta aqui no palco. Carol, muito bom, muito obrigada, muita coisa legal. A gente tem que aprender, né? Somos vulneráveis sim, somos pessoas, estamos em constante crescimento de aprendizado, isso é muito legal. A gente tem algumas perguntinhas aqui, que a gente tem mais um tempinho. A da Carol, do Pedro. Como preservar, criar a cultura no modelo remoto?
Sim, pois é um grande desafio, viu, Thalita? A gente vem passando por esse aprendizado também, né? Mas eu tenho algumas coisas que eu sempre reforço. Primeiro é a comunicação. A comunicação precisa ser clara, precisa ser objetiva, precisa ser recorrente. As pessoas, pela comunicação, elas conseguem sentir uma proximidade da companhia. E aí, cada empresa tem seus rituais, seus símbolos, sua forma de fazer. Aqui na Lelo, a gente tem também o nosso encontro Fala Aí, que acontece mensalmente, que a gente tem mensagens importantes do presidente e outros temas, tantos que a gente acha relevante compartilhar com as pessoas. A gente tem o canal no Teams, que a gente colocou ali equipes, e lá a gente divulga todas as informações para o trabalho, para o dia a dia, para as pessoas, conteúdos relevantes para o momento, de saúde mental, de segurança psicológica, dá ferramentas para os líderes para gerirem essa comunicação também, one-on-ones frequentes entre líderes e liderados. Então, é a comunicação na sua forma mais abrangente, porque é ela que vai, através da proximidade, mesmo que virtual, contribuir para que a cultura continue ali presente, viva, no dia a dia. Eu acho que é muito mais repensar as formas de se fazer do que deixar de fazer, né? Então, tá aí, a gente já está acostumado nesse contexto digital e online, o que você, enquanto companhia, enquanto empresa, fazia no presencial e consegue adaptar para o virtual, para não deixar de ter essa comunicação e essa proximidade com as pessoas. Muito bom, tem que prestar atenção. Anotaram tudo aí, pessoal? Anotem as dicas aí. Carol, você tá numa cadeira gamer? Você joga? Eu estou numa cadeira gamer. Esse escritório aqui eu peguei emprestado, viu, pessoal do meu marido? Não sou tão chique assim, mas eu tô aqui, ó. Especialmente para esse bate-papo. Especialmente maravilhosa. A gente tem que ir para o melhor lugar, né, para a gente sentar. A gente tem uma segunda pergunta que ela vai um pouco nessa primeira, né? Quais experiências positivas você tem para compartilhar liderando uma equipe heterogênea em idades, heterogênea em questão de idades e, lógico, nesse momento de trabalho remoto, né? Um pouquinho do que você falou antes, mas vai falar sobre heterogeneidade. Consegui. Sim, e isso é cada vez mais frequente, né? A gente lidar com essa diferença de gerações, que é muito bacana. A gente ter essa pluralidade de opiniões, né? E troca, um ambiente de troca, onde não só o mais experiente compartilha com o menos experiente, como o menos experiente também tem muitas coisas para compartilhar, né? Aqui na Lelo a gente tem a mentoria reversa, que é uma prática muito bacana, em que os jovens são mentores dos mais experientes. Então, eu tenho pessoas que querem ser mentoradas por esses jovens, e jovens que querem ser mentores, então eles se inscrevem, a gente trabalha aí nesse match, e tem alguns encontros, tem sido uma experiência incrível, muitos feedbacks, a gente já está na nossa 3ª edição. E assim, pessoal, falando já dentro dos times, essa é uma prática que eu acho que vale a pena eu compartilhar enquanto empresa, mas dentro dos times, como eu falei, cada vez mais a gente estimular essa cultura de co-construção, de troca, de estar junto, essa contribuição mútua e rica por conta dessa diferença de gerações, acaba acontecendo no dia a dia de uma forma natural, trazendo mais inovação para o ambiente, para os trabalhos, para construções. Então, acho que a gente sempre promover dentro desse grupo diverso discussões interessantes com temas relevantes, não só em reuniões do que a gente precisa fazer no dia a dia, mas trazer outros temas para a gente debater. Hoje, na Lelo, a gente tem falado sobre felicidade no trabalho, liderança positiva, e a gente trazer essas pautas para a gente compartilhar de uma forma mais abrangente dentro do grupo e ver o que vem. Sempre vem coisa boa. Bom, a gente ainda tem alguns minutos, então é a minha vez de fazer uma pergunta. À vontade, vamos lá. Essa questão das pessoas mais jovens, né? Como que a gente consegue administrar essa pouca relacionamento com frustração, digamos assim? É um pouco mais difícil, tem muito mais ansiedade, eles não têm paciência de crescer na empresa. Como que você lida com isso dentro da Lelo, que deve ter muita gente jovem e que o cara quer ser promovido em um mês? É mais ou menos isso que acontece. Acontece sim. Aí a gente tem que lidar para mostrar, né, de fato, como que a gente consegue e como a gente precisa se consolidar
para chegar em certos lugares. Aí, Thalita, eu acredito muito que é no diálogo franco e aberto, né? Claro que é uma característica dessa geração, mas a gente nunca pode generalizar, né? Tem aqueles que entendem, têm um pouco mais de maturidade, tem aqueles que têm um pouco menos de maturidade, mas o diálogo e a transparência e mostrar os caminhos de uma forma verdadeira, sincera, eu acho que é a melhor coisa, porque sempre é uma escolha para os dois lados, né? Para a empresa e para esse jovem. Então, a partir do momento que ele chega, que ele entra na empresa, ele precisa saber quais as possibilidades, quais os caminhos que ele tem de uma forma muito clara e ir sendo acompanhado ao longo dessa jornada, né? Então, trazendo para a prática, seja numa posição mais júnior, seja até uma posição de estágio, ele precisa primeiro ter clareza do que é esperado dele, ter clareza daquilo que ele tem para entregar, quais são as ferramentas que a gente dá para ele se desenvolver nessa jornada, seja em conteúdo, seja em autoconhecimento, os projetos aos quais ele vai ser exposto, a possibilidade dele trazer também algum interesse de carreira, de movimentação diferente daquela que ele conheceu na entrada, e aí a gente dá uma resposta clara e franca das possibilidades disso acontecer e qual o timing disso. E os acompanhamentos e feedbacks ao longo da jornada são fundamentais, até para o gestor ir tendo uma temperatura de quão clara está chegando essa mensagem e para a gente escutar também. É muito bacana a gente ter feedbacks e aí também revisar, repensar algum direcionamento que a gente tinha visto inicialmente. Então, eu acho que é muito com diálogo e transparência. Qualquer relacionamento é baseado em diálogo, né? Quando a gente lembra que existe um outro mundo, uma outra cabeça, a gente traz para a realidade, principalmente quem é mais novo, né? Até porque já fui também há de 20 anos que queria, não sou mais, né? Já faz um ser tempo. gerente em um mês. Não que isso não aconteça, Sim, né? é Mas verdade. se é possível, Sim. se não é possível, é só a Vai gente com calma, né? deixar claro. Carol, Exatamente. muito bom. Eu adoro essa área de recursos humanos. Meu namorado é psicólogo, então, enfim, é uma área que a Demais. gente adora muito. Ele fala também psicologia do esporte. Henrique, um beijo. Enfim, a gente tem umas áreas Incrível. diferentes, mas é muito legal. Então a gente se empolga, mas infelizmente acabou já o nosso time aqui. A gente vai ter que já ir encerrando. Poxa. Muito prazer, muito obrigada aí por essa contribuição maravilhosa. Prazer Deixa foi só seus meu, contatos aí, gente. né? Seus LinkedIns e tal, o pessoal te achar. Sim, adorei estar aqui com vocês. Meu LinkedIn é Carolina Ferreira, só digitar ali Carolina Ferreira Lelo. cferreira@lelo.com.br também à disposição, gente. Foi um prazer, adorei estar aqui hoje com vocês. Obrigada.